Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter, atuo como pesquisador da Fundação SCP e hoje nós vamos falar sobre o SCP-023, conhecido como o Cão Negro. Se você fizer uma viagem através do lago para alguma das partes mais rurais da ilha britânica, você poderá ouvir algumas histórias de uma forma escura e sombria. Uma criatura que está espreitando pela noite, um presságio da própria morte. É uma entidade muito conhecida por vários nomes, como The Grim, ou o Cão Negro, The Black Shuck. A maioria das pessoas dirá o mesmo, que esse pesadelo assume a forma de um enorme cachorro preto, mas também é conhecido por ser capaz de mudar sua forma, muitas vezes aparecendo à noite. Diz que essa aparição é de natureza demoníaca, comumente associada ao próprio diabo, e alguns acreditam que é um cão do inferno, assim como Gamir e Cerberus, que são os guardiões do submundo na mitologia nórdica e grega. O cão é muito maior do que o seu animal de estimação médio, tendo olhos grandes e brilhantes. Também é conhecido por perseguir encruzilhadas, caminhos antigos e locais onde ocorreram execuções. Aqueles que avistam o Cão Negro são muitas vezes atingidos por más sortes, e algumas vezes isso pode significar até a sua morte, que pode ocorrer em breve. Claro, isso não é nada mais do que um pouco de folclore local, contos assustadores projetados para estimular o turismo. Mas o Black Shuck, o Cão Negro, é realmente apenas uma lenda, ou existe algo mais neste conto? Afinal, não é como se o cachorro assim pudesse realmente existir, não é? Digite SCP-023, conhecido como Black Shuck, e o que você verá será um resultado de um cachorro muito parecido com as criaturas das histórias. É uma entidade que possui uma forma canina muito maior do que a maioria dos cães domesticados. Um 023 é descrito com uma aparência peluda, com esses pelos muito pretos e olhos muito vermelhos, alaranjados, brilhantes e dentes bem proeminentes. Por meio de testes, a Fundação determinou várias habilidades anômalas do cão. Em primeiro lugar, as lendas descrevem o cão como uma aparição ou um espírito, e muito nessa mesma linha ele é capaz de atravessar matéria sólida, assim como um fantasma nos filmes de ficção. A criatura pode atravessar paredes aparentemente à vontade, mas também parece ter uma forma física, pelo menos quando mantida em contenção. Isso evita sua violação. A Fundação também mantém ele em uma interseção murada de 2 corredores, exibindo portas falsas em 3 de suas 4 extremidades, com apenas uma entrada real. Isso porque a unidade de contenção do cão, por que será que ela tem um layout tão específico? Isso é simples. Tem que se assemelhar a uma encruzilhada, mesmo que seja uma semelhança bem superficial. Lembre-se que o Black Shuck da lenda frequentemente aparecia em encruzilhadas, e isso era o que alertava para os viajantes da sua destruição iminente. Enquanto o SCP-023 permanecer contido em uma cela semelhante a uma encruzilhada, ele não poderá atravessar as paredes, não poderá usar sua forma fantasma. Se o Black Shuck escapar desse recinto, no entanto, ele usará suas habilidades anômalas para incinerar qualquer coisa em seu caminho. O cão pode queimar através de paredes, não importa o quão intenso ou denso essa parede seja, utilizando esses métodos anômalos. Também, de acordo com o folclore, se você olhar nos olhos do cão, você pode ter resultados muito devastadores. Se qualquer pessoa fizer contato visual direto com o cão, a morte dele estará certa. No período próximo ao ano completo, a pessoa que olhou para o cão nos olhos, ou um membro próximo de sua família, morrerá. Assim como várias lendas sempre afirmaram, a Fundação não tem ideia concreta de como o cão escolhe suas vítimas, seus padrões e preferências óbvias, ou por que eles morrem 1 ano após o contato visual. Os pesquisadores não têm certeza se ele seleciona sua vítima no momento do contato visual ou se essa escolha é feita após 1 ano. Ou se é mesmo uma escolha consciente, ou quem sabe é uma coisa aleatória. Tudo o que se sabe com certeza é que se você olhar para os olhos desse cão, não haverá como saber se é você ou se é um parente próximo que vai sofrer a consequência. No passado, a Fundação SCP tentou eliminar um indivíduo que olhou nos olhos do cão, junto com toda a sua família, antes que o ano terminasse, tentando assim tirar qualquer potencial de o Black Shuck gerar uma vítima, antes que eles pudessem ser caçados pelo cão anômalo, assim como uma forma de evitar que a criatura atravessasse as paredes e incinerasse a cela de contenção. Ele despacha suas vítimas escolhidas, também parecendo estar ligado ao uso de calor. A Fundação realizou várias autópsias naqueles mortos pelo SCP-023, e suas descobertas sempre produziram o mesmo resultado.
Qualquer pessoa morta pelo cão negro não exibirá nenhum sinal de dano externo, nenhuma marca de queimadura na pele ou qualquer tipo de contusão. No entanto, em uma inspeção mais detalhada, esses corpos parecem ter sido preenchidos no seu interior, substituído por cinzas altamente compactadas. Todos seus órgãos e sistemas corporais internos parecem ter sido incinerados pelo cão negro. Mas, de alguma forma, isso não ocorre tão rapidamente. Isso ocorre de uma forma que não há danos notáveis no seu corpo. Para evitar que o SCP-023 faça mais vítimas, a Fundação tem outra medida em vigor. O Black Shuck foi equipado com 2 esferas de borracha dura, que estão inseridas nas suas órbitas oculares, afundadas na criatura, bloqueando qualquer pessoa de fazer contato visual com ela acidentalmente. No entanto, com o tempo, graças ao efeito de aquecimento do olhar desta anomalia, essa borracha vai degradar. Quando as câmeras de segurança detectarem que o brilho dos olhos começou a voltar a um nível perigoso, o pessoal da Fundação tem que substituir as esferas de borracha para bloquear novamente a visão da criatura. No entanto, isso só pode ser feito após o pôr do sol, e qualquer pessoa encarregada de substituir as inserções é avisada para não olhar o cachorro nos olhos durante esse processo, a menos que queira ser a próxima vítima do cão negro. A Fundação SCP entrou em contato com o 023 pela primeira vez quando recebeu informações sobre um ataque que ocorreu em uma igreja. Embora a localização desse incidente seja desconhecida, se as lendas foram acreditadas, a igreja pode ter sido localizada nas charnecas de uma região rural das Ilhas Britânicas. Enquanto a igreja estava no meio de um culto, o cão negro entrou e matou vários civis presentes. Presumivelmente todos os membros dessa congregação em algum momento viram o grande cachorro preto nos pântanos, ou um dos seus parentes o viu. A Fundação interveio e conseguiu capturar o Black Shuck, dando amnésicos aos sobreviventes que testemunharam o ataque. O dano causado pelo SCP-023 e as mortes que ele causou foram encobertas como uma tentativa de incêndio criminoso. No entanto, o problema da Fundação estava longe de terminar. Após a captura, o cão negro na igreja conseguiu romper contenção em várias ocasiões. A princípio, ele havia sido colocado em uma câmara de contenção padrão, mas foi rapidamente capaz de incinerar as paredes de concreto da cela. Mais tarde, o pessoal da Fundação descobriu que o cachorro havia se instalado em um cruzamento entre 2 corredores e percebeu que isso se assemelhava a uma encruzilhada. Esses corredores exatos se tornaram a base para a nova câmara de contenção do SCP-023. E o pesquisador assistente, originalmente designado para o cão, foi repreendido por negligência. Durante essa e outras tentativas de fuga, o cão causou a morte de um enorme número de funcionários da Fundação. Como resultado direto, os pesquisadores designados a eles solicitaram que o Black Shuck fosse reclassificado como uma anomalia de classe Keter. Eles também notaram que o 023 tem certas características semelhantes ao SCP-1111-1, uma das 2 entidades que formam o SCP-1111, também conhecido como o Cão Branco. Ele possui uma forma canina translúcida e quase fantasmagórica. Esse cão branco é capaz de atacar qualquer um que se detectar se aproximando do SCP-1111-2. Um corpo de um homem não identificado pendurado em um laço. Os pesquisadores que trabalham para a Fundação acreditam que o SCP-023 e o 1111-1 podem ser instâncias do mesmo fenômeno, mas não conseguiram capturar o cão branco para verificar isso. Dado o número de mortes que o Black Shuck causou, o pessoal da Fundação tentou reduzir o perigo que enfrentavam ao interagir com o cão. Eles esperavam remover os olhos e os dentes da fera, tornando-a mais segura. No entanto, foi durante uma tentativa de fazê-lo que o SCP-023 mais uma vez conseguiu romper a contenção. A princípio, tudo parecia estar indo conforme o planejado, mas quando os pesquisadores removeram os olhos do 023, o cão desapareceu completamente da sua área de contenção. A equipe de segurança vasculhou a área em busca dele, eventualmente rastreando o cão até um longo trecho da Interestadual. Ainda não se sabe exatamente quantos civis podem ter visto o cão enquanto eles passavam por ele, mas até agora acredita-se que 9 mortes tenham se originado deste incidente. O cão fantasmagórico foi recapturado e o pessoal da classe D removeu suas presas. Depois de analisar os tempos do incidente, os pesquisadores perceberam que o 023 só conseguiu escapar enquanto o sol estava alto, levando a novos procedimentos de contenção, exigindo que nenhum membro da equipe interagisse com o Shuck até depois do pôr do sol. O fiasco interestadual fez com que o médico designado para vigiar o 023 fosse suspenso e enfrentasse uma revisão disciplinar de seus superiores da Fundação. A culpa pela quebra de segurança que causou o incidente foi colocada a seus pés, e o novo médico foi encarregado de observar o Black Shuck.
Infelizmente, para esse novo pesquisador, os incidentes envolvendo 023 não pararam por aí. O médico recém-nomeado tentou dar ao cão um par de olhos de vidro para substituir os que haviam sido removidos antes da brecha de contenção anterior. Mas talvez eles tenham pensado que o gesto de bondade é um ato de compaixão, ou teria apenas sido capaz de deixar o cachorro mais bonzinho, mas não importa o motivo, parecia que eles haviam se esquecido por um momento que essa enorme criatura sombria era uma entidade antiga maligna e não um cachorrinho. Quando o médico deu os novos olhos de vidro para a anomalia, eles imediatamente assumiram exatamente as mesmas propriedades dos olhos antigos. Começaram a brilhar, vidro derretido vazando das órbitas do cachorro, e apareceram em todas as superfícies refletivas de todo o local em que o Chuck estava sendo mantido. Tudo desde espelhos, janelas, lentes, óculos, monitores de computador e tudo e qualquer coisa que conseguisse refletir luz. A fundação sofreu um enorme número de mortes naquele dia, até mesmo os funcionários sentados no refeitório acabaram vendo os olhos laranjas brilhantes dessa criatura no fundo de suas tigelas, marcando-os para uma morte ardente. A instalação foi rapidamente evacuada, mas o dano já havia sido feito. Qualquer um que tivesse visto um reflexo do olho do Black Chuck estaria morto dentro de um ano. Devastado, o novo médico encarregado de supervisionar a anomalia se culpou por condenar toda a sua equipe de pesquisa e o restante da equipe de fundação daquele sítio de contenção. Quando o sol surgiu no horizonte, vários funcionários classe D foram enviados para o recinto do SCP-023, apenas para descobrir que o cão havia desaparecido mais uma vez. O único vestígio que deixou para trás foi uma poça de vidro derretido queimando parte do chão. Um ano depois, todo e qualquer pessoal que olhou para os olhos do cão estava morto, e seus restos mortais foram internados em uma vala comum sem identificação perto da instalação de contenção. Apesar do médico prometer recapturar e conter o 023, ainda não está claro se eles foram realmente bem-sucedidos nessa contenção. Há uma grande chance de que o Black Chuck esteja gradualmente voltando para casa aos pântanos das Ilhas Britânicas. Nesse caso, aconselhamos que você não viaje após o pôr do sol, a menos que seja absolutamente necessário. Se você encontrar uma encruzilhada, reze para não ver um cão de caça demoníaco desajeitado olhando para você com olhos que queimam no escuro. Se você fizer isso, bem, esperamos que aproveite muito bem seu ano. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembre de meter o dedinho no like, de se inscrever, acertar o sininho e até a próxima. Falou!